Olá, usuário do Castler. Sou sua instrutora virtual. Neste vídeo, veremos como se comportam as variáveis comunitárias ordinárias. Para isso, acesse Avaliação e Variáveis. Estas variáveis são as comuns entre todos os usuários da comunidade Castler, sempre observando-se a tipologia e a microrregião de trabalho que estão sendo utilizadas na avaliação. Seus valores são armazenados na base de dados comunitária online pelos próprios usuários da plataforma e são importados automaticamente no modelo de avaliação. Estas variáveis estão presentes nas seguintes abas: códigos alocados, discretas, contínuas, múltipla seleção e quantitativas agrupadas. Vamos então começar nossos trabalhos com as variáveis tipo código alocado. Vamos aproveitar o momento e lembrar o que significa cada estado em que podemos classificar as variáveis dentro do Castler. Estado habilitada são as variáveis presentes na avaliação e que também fazem parte do cálculo do modelo. Estado desabilitada são as variáveis presentes na avaliação, mas não fazem parte do cálculo do modelo. Estas variáveis, mesmo não fazendo parte do cálculo, aparecem como desabilitadas em todos os relatórios que forem gerados da avaliação, como se terem sido testadas, mas não apresentaram a importância necessária para sua real utilização. Não presente na avaliação. Estas variáveis não farão parte do cálculo, e nem dos relatórios que forem gerados, como se nunca tivessem existido para o projeto. Retornando para a explicação sobre as variáveis tipo código alocado, dizemos que são variáveis qualitativas, e são formadas por uma ordem subjetiva de importância. Por exemplo, vamos habilitar e configurar a variável estado de conservação. Primeiramente, vamos analisar o quadro à direita, classificação de relevância. Aqui, aparecem as características que esta variável pode assumir, ordenadas por sua relevância dentro da formação do valor a ser inferido pela avaliação. Note que os itens que têm o mesmo número de ordem representam o mesmo nível de importância para fins de cálculo dentro do modelo. Se desejemos alterar a configuração original da plataforma e queiramos customizar a ordem original apresentada, poderemos utilizar as setas localizadas à direita do quadro, assim como o botão localizado logo abaixo. De forma hipotética, caso queiramos que a classificação ruim fique em uma ordem a mais que a classificação bom, depois de a selecionar, clicamos na seta apontada para baixo e a posicionamos no lugar desejado. Note que a classificação ruim, em sua nova posição, estabeleceu-se em uma numeração superior que a anterior, ou seja, 2. Entretanto, caso queiramos que seja repetida a numeração anterior, cliquemos no botão Repetir numeração anterior. Agora note que ambas indicam como suas ordens 1. Para que a classificação ruim volte a ter a ordem 2, cliquemos no mesmo botão, que agora aparece como sendo Continuar numeração no item. Como mais um exemplo, vamos agora realizar ordenamento unitário geral dos itens deste quadro, deixando na mesma ordem somente regular e reparos simples. Vamos lá.
Então vimos que qualquer arranjo pode ser configurado pelo usuário para esta variável, segundo suas preferências, seja por ordem de seus itens, ou por sua numeração em sequência, ou não. Vamos verificar agora como ficou a disposição de nossa variável na tabela de dados. Vamos lá. Vamos rolar a tabela até os dados 141 e 142. Vemos que ambos aparecem como tendo o valor 2 para a variável estado de conservação, embora representem itens diferentes, ou seja, regular e reparos simples, pois justamente estão configurados para terem a mesma ordem de importância dentro da modelagem. Entretanto, para o dado 144, vemos que ele recebe corretamente um valor 3, conforme configuração das ordens por nós feita. Vamos retornar agora para a tela de configuração de nossa variável estado de conservação. Para isso, acesse Avaliação, Variáveis e Códigos alocados. Cliquemos no botão Configurar da variável. Através da caixa de seleção e ordenamento unitário automático, a plataforma automaticamente ajusta as ordens, para que não existam lacunas no sequenciamento numérico de representação das características dos dados presentes no modelo, e fazendo com que a variável sempre se inicie pelo número 1. Isto ocorre por causa das variações que não existem na amostra e que deixam a coluna da variável sem as representações numéricas referentes às ordens faltantes. Dessa forma, a existência de tais vazios torna-se prejudicial para o cálculo na medida que promove distorções diretamente proporcionais. Vamos desmarcar esta opção e verificar como ficam os dados em nossa tabela. Vamos clicar no nome da coluna de nossa variável para ordená-la, e vamos rolar a barra de rolagem para baixo. Vemos que existe uma descontinuidade entre as ordens 3 e 5. Vamos voltar à configuração desta variável e marcar novamente a caixa de seleção e ordenamento unitário automático. Indo novamente à tabela de dados. Ordenando-se a coluna e fazendo a rolagem para baixo, vemos que agora não existem mais descontinuidades na variável. Vamos voltar novamente à tela de configuração de nossa variável. Uma forma de se representar variáveis tipo códigos alocados é na forma de dicotomia múltipla. Nesta forma, a variável se torna objetiva estando alheia às vontades do profissional e sem a influência de seus ordenamentos subjetivos. Vamos então clicar na opção Dicotomia múltipla. Nesta configuração, todas as possibilidades de nossa variável se tornam colunas habilitadas em nossa tabela de dados, exceto a ordem dada como paradigma, que por padrão é configurada como a primeira que aparece no quadro à direita e fica sempre desabilitada no modelo. A ordem paradigma pode ser facilmente alterada neste combo de seleção. Para cada dado de nossa tabela, a característica presente aparece com o valor configurado nesta caixa, sendo que todas as demais colunas aparecem com o valor ausente aqui mostrado. Estes valores podem ser reconfigurados de acordo com a vontade do usuário. Vamos até a tabela de dados para verificar como fica nossa variável em sua forma de dicotomia múltipla.
vemos que a coluna Reparos Importantes não está habilitada, uma vez que se trata justamente da ordem paradigma. As demais colunas estão habilitadas e possuem o número 1 no dado em que a característica correspondente está presente. Agora vamos explicar o funcionamento das variáveis comunitárias discretas e contínuas. Ambas apresentam exatamente a mesma forma de configuração dentro do Casteller. O fator que as diferencia é o fato da discreta ser formada unicamente por números inteiros e a contínua por números, que podem ser fracionários. Como título de exemplo de funcionamento, vamos configurar a variável contínua a idade real estimada. Vamos habilitá-la, depois clicamos em configurar. Então nos aparece a possibilidade de se configurar o crescimento esperado, que esta variável deveria apresentar no modelo. O crescimento esperado negativo nos aparece como configuração escolhida padrão da plataforma, pois à medida que cresce a idade do imóvel, teoricamente seu valor de venda deveria cair. Vamos então até a tabela de dados, para vermos como se mostra nossa variável discreta de nome, idade real estimada. Agora vamos explicar configurações referentes às variáveis comunitárias tipo múltipla seleção. Uma variável deste tipo engloba uma coleção de características análogas e inerentes ao imóvel, onde cada uma se configura pelo seu estado presente ou ausente neste imóvel. Dessa forma, somente as características disponíveis dentro do âmbito de cada variável estarão aqui marcadas como presentes. Como exemplo, vamos habilitar a variável Serviços presentes no entorno e clicar em seu botão Configurar. A princípio, vemos aqui duas opções gerais de configuração. Vamos analisar primeiramente a opção Variável quantitativa única, clicando ao lado em Configurar. Nesta opção, a variável Serviços presentes no entorno assumirá um número único, que representará a somatória somente das características que estão presentes no imóvel. Na tela de configuração, apresentam-se 4 colunas. Na primeira vemos o nome de cada característica, que pode estar presente ou não no imóvel. Na segunda coluna, indicamos o que queremos que entre ou não na somatória, através da marcação destas caixas de seleção. Na terceira, indicamos o estado em que a variável entrará individualmente no modelo caso não a selecionemos para participar da somatória. Iremos explicar posteriormente o funcionamento desta coluna. Na quarta coluna, podemos configurar o crescimento esperado de cada característica de nossa variável. É importante ressaltar que, quando o crescimento estiver marcado como negativo, um item entrará também com sinal negativo na somatória. O mesmo acontece de forma contrária, quando o crescimento for positivo. A título hipotético de exemplo, vamos configurar o item Coleta de lixo como sendo de crescimento esperado negativo. Vamos aplicar as alterações e vamos para a tabela de dado ver como está nossa variável. Posicionando-se o mouse sobre o número da somatória, vê-se exatamente quais itens estão participando desta soma, para cada dado do modelo. Ressaltamos que participam da somatória somente as características que estão presentes no dado em questão. Perceba que o item coleta de lixo aparece com sinal negativo em sua frente, indicando que ele participa
quando presente no dado, como subtração na contagem da somatória apresentada, exatamente como acabamos de configurar. Vamos agora retornar à tela de configuração de nossa variável quantitativa única. Para vermos mais um exemplo de funcionamento, vamos excluir os itens comércio e transporte coletivo de nossa somatória. Estas duas características, que não farão parte de nossa somatória, poderão entrar individualmente no modelo. Na terceira coluna, podemos escolher o estado que estas variáveis estarão presentes. Por exemplo, vamos deixar comércio na forma habilitada e transporte coletivo na forma desabilitada. Após aplicarmos as configurações, vamos até a tabela de dados. Passando o ponteiro sobre a coluna Serviços no entorno, vemos que as duas características excluídas realmente não participam mais das somatórias. Estas estando, por sua vez, representadas à esquerda, exatamente como configuramos comércio na forma habilitada e transporte coletivo na forma desabilitada. Note que estas variáveis, em sua forma individual, entram no modelo como dicotômicas, sendo o valor 1 representando presença, e 0 ausência. Vamos agora voltar à tela de configurações de nossa variável múltipla seleção, para explicarmos o funcionamento do segundo item macro. Este item trata-se de configurar a variável somente como se fossem dicotômicas individuais. Quando selecionada a opção, na parte inferior, o usuário tem a oportunidade de alterar os valores padrões que cada dicotômica adotará, no caso de presença e ausência. Vamos clicar em Configurar, e a título de exemplo, vamos deixar somente duas variáveis presentes no modelo: transporte coletivo na forma desabilitada e unidade de saúde na forma habilitada. Vamos lá. Vamos clicar em Aplicar, e vamos em nossa tabela de dados ver como ficaram nossas variáveis dicotômicas individuais. Vemos que nossas duas variáveis, que foram deixadas no modelo, aparecem exatamente da forma que configuramos, e que a variável que representava a somatória para serviços no entorno, nesta configuração, já não aparece mais. Por fim, vamos explicar o funcionamento das variáveis comunitárias quantitativas agrupadas. Estas variáveis representam conjuntos de pequenas subvariáveis quantitativas de mesmo grupo, que representam quantidades de características que cada imóvel apresenta. No nosso exemplo, vamos habilitar e configurar a variável benfeitorias da residência. Para estas, também existem duas opções macro de configuração. A primeira, referente à variável quantitativa única, funciona de forma idêntica ao comportamento das variáveis tipo múltipla seleção, exatamente como acabamos de explicar na parte anterior deste vídeo. Vamos então entrar na segunda opção, variáveis individuais. Aqui, as variáveis quantitativas deste grupo serão representadas somente na forma individualizada em nosso modelo. Vamos realizar um exemplo deixando somente duas variáveis presentes no modelo: banheiros sociais e dormitórios, a primeira desabilitada e a segunda habilitada. Vamos lá.
Vamos então para a tabela de dados, ver como fica o comportamento desta variável. Vemos que as duas subvariáveis, que deixamos presentes no modelo, comportam-se exatamente como as configuramos, mostrando as suas quantidades em cada dado da tabela. Pronto, agora você já sabe como configurar suas variáveis comunitárias ordinárias. Até logo!